Levanta a tua mão e diga assim comigo: Senhor, que a minha mente e o meu coração, nesta manhã, venham estar ligados, conectados ao trono da graça, para que eu possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para me dar. Que eu não venha me dispersar, que eu não venha me distrair com nada, mas que eu receba sobre a minha vida a direção que o Senhor tem para mim e a tua graça sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, paz seja com todos, amém. Você crê que o Senhor já está neste lugar, nos abençoando, falando, ministrando nosso coração, amém? Existe uma expectativa muito grande no coração do Senhor. E qual é a expectativa do coração de Deus para nós nessa manhã? Que nós venhamos estar com o nosso coração aberto, que nós venhamos estar com a nossa mente aberta, para que possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Você sabe por que às vezes, mesmo vindo na igreja, mesmo caminhando, você sabe por que às vezes a gente não é abençoado? Porque às vezes a gente vem na igreja, mas o nosso corpo está na igreja, mas a nossa mente está nos problemas, não é? O nosso coração está nas dificuldades, nas situações. Então que nessa manhã, mas ao entrar por essas portas, que você consiga pegar os teus problemas, que você consiga pegar os teus pensamentos e colocá-los aos pés da cruz. Amém, amados? Diga assim comigo: Senhor, diga bem alto, diga: Senhor, nesta manhã eu coloco os meus medos, os meus anseios e as minhas angústias aos pés do Senhor. Amém? Porque quando você está aqui, aqui é lugar de direção. Eu falei isso com uma pessoa essa semana e é verdade. Às vezes as pessoas elas acham, presta atenção aqui, às vezes as pessoas elas acham que o que vai resolver o problema delas é somente estar na igreja. Amém, amados? Mas entenda uma coisa: igreja é lugar de direção. Repita comigo, diga: igreja é lugar de direção. Mas aonde é que você vai aplicar a direção que você recebe na igreja? É na tua casa, é no teu trabalho, é diante dos problemas, é no teu dia a dia. Então entenda uma coisa, amados: você pode ser curado na igreja? Claro que pode. Na união dos santos o Senhor ordena a bênção. É claro que você pode ser curado, abençoado, restaurado aqui. Mas igreja é lugar de direção. E é lá fora que nós vamos aplicar a direção. Diga assim comigo: igreja é lugar de direção. A minha casa é lugar de aplicação. Então você vem para a igreja para receber a direção. Mas é lá na tua casa, é lá no teu trabalho, é lá no convívio social, é diante dos teus problemas e das tuas lutas que você vai pegar a direção que você recebeu aqui e você vai aplicar lá. Então se você está com um problema: pastor, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou passando por uma luta na minha vida profissional, na minha vida financeira, o que você tem que fazer? Você tem que vir para a igreja. Mas você tem que vir para a igreja para quê? Você tem que vir para a igreja para receber a direção. Porque aqui na igreja, a palavra que você vai ouvir, ela vai dar direção para você, ela vai te orientar acerca do que você precisa fazer lá no teu trabalho, lá no teu problema financeiro. E aí quando você recebe a direção, você aplica. Então que todas as vezes que você entrar por esse lugar, todas as vezes que você entrar por essas portas, que você peça assim para Deus: Senhor, que eu não seja apenas um ouvinte da tua palavra, que eu não seja apenas um admirador de pregações, mas que eu seja uma pessoa disposta a aplicar a direção que eu recebo. Que todos os dias que eu entrar por essas portas e receber da parte de Deus uma direção, que mais do que ouvi-la e apreciá-la, que eu venha aplicá-la. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: meu irmão,
aplica a palavra, porque Deus vai te dar a vitória. Aí aproveita, já aperta a mão dele, já dá um sorriso, já cumprimenta, já dá a paz do Senhor. Aproveita já isso, já sai do teu lugar, já cumprimenta aí os teus irmãos em nome de Jesus. Isso. Dá aquele abraço apertado, dá aquele sorriso. Fala para ele, meu irmão, como é bom ter você aqui, aleluia, glória a Deus. Isso, cumprimenta essa pessoa da direita, essa pessoa da esquerda, aleluias, glória a Deus. E sai do teu lugar, cumprimenta aí, cumprimenta aí, cumprimenta aí. Amém. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Canta aí, vai. Ai, meu filho. E receba o meu louvor, teu amor nos conduz, e renova o meu viver, teu amor e tua. É o que? É o que eu quero mais. Aí fala assim, ó. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Coisa boa. Mas que, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Ó, Jesus fica muito feliz quando você louva, sabia? Você quer uma coisa que do Senhor se agrada, é quando a igreja louva ao Senhor. Meu querido, quando você está aqui cantando, parece que você não está fazendo nada demais, mas enquanto você está louvando, os demônios estão caindo por terra da tua casa em nome de Jesus, amém, amados? Quando você está louvando, o Senhor está quebrando as cadeias. Já cumprimentou aí 300 pessoas de um lado, 300 pessoas do outro? Já cumprimentou aí? Amém? Então faz o seguinte, pega a palavra de Deus, por favor. Pode tomar um assento, senta no teu lugar. Pega a palavra de Deus, por favor. Agora é aquela hora, tá? Agora é aquela hora. É aquela hora que você não pode dispersar. E aquela hora que você não pode se distrair. E aquela hora que você não vai ficar conversando. Amém? Agora é o momento de você receber a direção. A gente já louvou, daqui a pouquinho a gente vai louvar mais. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. Mas agora é o momento de você prestar total atenção na palavra. Eu costumo dizer, e eu falo muito isso com meu pai. Eu costumo dizer o seguinte, que se o Senhor me der graça de conseguir passar o recado da maneira com que o Senhor me deu, puxa, a igreja vai ser tremendamente abençoada. Então essa palavra é uma daquelas. Se eu conseguir passar para você da forma que o Senhor me deu, da maneira correta, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado nessa manhã. E essa palavra que nós vamos estar ministrando hoje, na verdade, como eu sempre costumo falar, não é bem uma palavra, é mais um bate-papo, é mais uma conversa. Ela fala sobre um tema que eu tenho certeza que 99,9% das pessoas já se fizeram esta pergunta, ou para si mesmo, ou para Deus. Talvez você está aqui hoje, e talvez você, no dia de hoje, por causa de um problema, por causa de uma situação contrária, talvez hoje mesmo você fez essa pergunta sobre a qual nós vamos estar pregando nessa manhã, amém? Então pega a palavra de Deus e abra conosco aí, Salmo de número 42, amém? Presbítero Edivan, dá uma olhadinha lá dentro, vê se tem alguém lá, né, que não precisa estar lá dentro, traga para fora. Agora é momento da gente ouvir aquilo que Deus tem para nós, amém? Salmo de número 42, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Data Show está funcionando hoje? Está funcionando? Data Show? Tá? Salmo 42, versículo 10. Salmo de número 42, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Amém?
Quantas e quantas vezes na sua caminhada cristã, quantas e quantas vezes na sua vida, diante das adversidades e dos problemas, talvez esta pergunta já não veio, ou das pessoas, ou até mesmo de você: onde é que está o teu Deus? Né? Onde é que está o teu Deus, aquele a quem você tanto louva, aquele a quem tanto você adora, aquele a quem você tanto busca, aquele a quem tanto você diz que crê? Quantos de nós já não passamos por situações que nos fizeram fazer essa pergunta? E o salmista, ele está falando justamente sobre isso. Estamos em Salmo 42, versículo de número 10. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam meus adversários. Quando? Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, amados? Ele é a salvação da sua vida. Ele é a solução dos teus problemas. Ele é a salvação para aquilo que está perdido. Eu posso ouvir um glória a Deus aí nessa manhã, meu querido? Amém? Mas eu preciso me resolver, eu preciso entender, eu preciso compreender esse momento em que todos nós passamos, em que todos nós vivemos, e que essa pergunta vem sobre nós. Deixa eu pedir uma coisa para você: estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, começa a abençoar a minha vida, ora por mim agora. Começa a orar, começa a pedir ao Senhor, diga assim: Senhor, fala comigo nesta manhã através desta palavra, que não seja mais uma palavra, mas que seja a palavra que vai mudar o meu entendimento, a palavra que vai mudar ali a minha forma de pensar, que vai renovar o meu entendimento. Usa a boca do pastor para falar comigo. Isso, vai orando, vai pedindo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, já louvamos, já adoramos, e agora, Senhor, como nós dissemos, é momento da gente receber a direção. A tua palavra é a direção que precisamos. Então fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, para que venhamos fazer as melhores escolhas, para que venhamos tomar as melhores decisões, e que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Então fala conosco, Senhor, vai jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar atrapalhar, se opor à ministração da tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, mas principalmente o coração, ó Pai, esteja aberto para receber a tua palavra. Fala conosco poderosamente, é o que nós oramos e te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir aí mais uma vez, bem forte ao Senhor, pois a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Você sabe que, ao observar esse texto, o que me chamou muita atenção nele, foi o fato do quanto a pergunta dos inimigos dizendo: onde está o teu Deus? O quanto essa pergunta incomodava o salmista. Isso me chamou muita atenção, porque a gente percebe no texto que ele estava extremamente incomodado com essa pergunta: onde está o teu Deus? Para você ter uma ideia, segundo ele, essa pergunta, ela era tão atormentadora, ela era tão incômoda, a ponto do salmista comparar essa pergunta com uma dor mortal que feriu seus ossos. Então, quando alguém chegava para ele e dizia: vem cá, onde é que está o teu Deus? Vem cá, aonde é que está o teu Deus na tua vida? Onde é que está o teu Deus nessa situação? Quando ele ouvia isso, essa pergunta incomodava tanto, a ponto dele comparar uma pergunta com uma ferida. Você vê que ele diz aqui, ó, versículo 10: como com ferida mortal em meus ossos, da mesma forma que uma ferida nos meus ossos,
Aí ele diz: me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o meu Deus? Ou seja, era tão desagradável, era tão desconfortável para o salmista ver os inimigos falando com ele dessa forma, fazendo esse tipo de pergunta, que as palavras dele lhe doíam, como se fosse uma dor que atravessava a pele, que passava pelos tendões, que passava pelos nervos e chegava nos ossos. Ouvir as pessoas dizendo: onde está o teu Deus? Doía no profundo, era uma dor profunda. Uma dor tão profunda, a ponto de abater a alma e perturbá-la. A ponto de ele dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que a alma dele estava abatida? Por que a alma dele estava perturbada? Por que os ossos dele estavam lhe doendo? Por causa de uma pergunta. Que coisa, hein? Por que doía tanto, pastor? Porque o salmista sabia que essa pergunta não era uma pergunta que nascia de uma curiosidade. Quando as pessoas chegavam para ele e diziam: onde é que está o teu Deus? Elas não estavam perguntando por curiosidade apenas, mas não, ele sabia que aquela pergunta era de zombaria. Ele sabia que quando as pessoas paravam perto dele e diziam: onde está o teu Deus? Era como se as pessoas estivessem escarnecendo dele. Era como se as pessoas estivessem dizendo: e aí? Você não é crente? E aí, você não é fiel? Essa pergunta doía no salmista, porque ele sabia que essa pergunta na verdade era proveniente de quê? De uma suposta ausência de Deus. Era fruto de uma sensação de desamparo. Porque se a pessoa passava por uma situação difícil e a pessoa servia a Deus, como é que pode a pessoa passar por isso e ser servo de Deus? Como é que pode Deus estar com ele, Deus estar com ela, e ele ou ela passar por isso? Então o salmista sabia que aquela pergunta era uma pergunta de zombaria. Porque as pessoas olhavam para a condição dele e pensavam: como pode um servo de Deus estar passando por isso? Como pode um cristão, um servo de Deus estar vivendo isso? Será que Deus o desamparou? Será que Deus se esqueceu dele? Até porque se a gente for na história, o Salmo 42, ele não foi escrito num culto festivo, ele não foi escrito num tempo de alegria, não, pelo contrário. O salmista no Salmo 42, ele escreveu isso num vale de lágrimas. Sabe por quê? Porque além do salmista estar longe do templo, o salmista estava cercado pelos inimigos e pior, ele ainda estava sendo consumido pela saudade da presença de Deus. Então pensa comigo, os inimigos ao redor, longe do templo, não tinha mais a presença de Deus, ele se viu sozinho, e naquele momento de solidão, ele escuta uma voz: onde é que está o teu Deus agora? Hã? Queridos, e justamente por todos esses ingredientes, é que essa pergunta, onde está o teu Deus, machucava tanto ele. Porque as circunstâncias ao redor davam a impressão de que Deus o havia desamparado. Ele olhava para o redor, só via inimigos. Ele olhava para ele, não tinha mais o templo, não tinha mais o lugar para adorar. Onde é que está a presença de Deus? Não temos mais a presença de Deus. Então, ao olhar para as circunstâncias, ao olhar ao redor, tudo dava para ele a impressão de que Deus o havia abandonado. As circunstâncias davam para os inimigos a impressão de quê? De ausência, de desamparo, de abandono de Deus. Só que a grande questão que nos chamou a atenção, queridos, é que muitas das vezes essa impressão, essa pergunta, ela ecoa não só dos lábios dos inimigos. Porque quando o inimigo
Ou quando a pessoa que não conhece a tua vida chega para você e pergunta: onde está o teu Deus? Ainda que te fira, mas se você está firme, se você está convicto no Deus que você serve, no Deus a quem você crê, isso não te abala. Mas o problema é quando essa pergunta não surge do inimigo, mas muitas das vezes ela acaba surgindo também do nosso coração. Esse é o problema. Por nós olharmos ao redor como estava o salmista e não vermos situações, a gente olha para as situações e, baseado nelas, essa pergunta nasce em nós: onde está o meu Deus? Quando as nossas orações parecem não ser ouvidas, né? Quando aquele milagre que a gente tanto esperava não acontece, quando a gente olha ao redor e a injustiça prospera e a justiça não, quando a nossa fé é confrontada com uma realidade dura, né? Quando essas coisas acontecem, a gente acaba, mesmo sem querer, mas a gente acaba sucumbindo a essa dúvida, a essa sensação, mas principalmente, a gente acaba sendo levado a fazer essa pergunta: caramba, onde é que está o meu Deus? Onde é que está o meu Deus? Se Deus é o dono do ouro e da prata, como eu escuto o pastor pregando todo dia na igreja, onde está o meu Deus que não me tira dessas dívidas? Entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, e a minha vida financeira não prospera, a minha vida financeira não muda. Eu sou cristão, mas estou sempre endividado. Onde está o meu Deus? Não é assim? Se Ele é o médico dos médicos, onde está o meu Deus que não me cura? Onde está o meu Deus que não restaura a minha saúde, que pode através de uma palavra resolver tudo, mas onde está Ele que não faz? Se Ele é o Salvador, se Ele é o libertador, onde é que está o meu Deus que não me livra desse vício? Onde é que está o meu Deus que não salva o meu filho, que não restaura a minha casa, que não restaura a minha família? Amados, e conforme Deus Ele foi nos dando essa palavra, conforme Deus foi nos dando essa mensagem, eu me fiz essa pergunta: por que que isso acontece na vida do cristão? Por que existem momentos em que na vida do cristão, na vida do servo de Deus que caminha, por que às vezes a gente se pega desta forma? Mesmo a gente sabendo que Deus é poderoso, mesmo a gente sabendo que Deus é tremendo, mesmo a gente sabendo que Deus é aquele que opera o sobrenatural, por quê que diante das adversidades, mesmo assim, a gente ainda tem dúvidas? E a resposta que o Espírito Santo nos trouxe foi: porque toda dor gera questionamentos. Diga comigo: toda dor. Repita mais alto, diga: toda dor tem o poder de gerar questionamentos. O problema está na dor. Até porque, no plano original de Deus, não era para a dor fazer parte das nossas vidas. Se você for na palavra, se você for ali na vontade de Deus, você vai descobrir, você vai perceber que a dor, ela não era para fazer parte da nossa vida. A dor nunca foi projeto, a dor sempre foi consequência. Guarde isso. Quando você olha para a tua vida financeira e você tem dores, quando você olha para o teu casamento e o teu casamento está te trazendo dores, quando você olha para a tua vida profissional, quando você olha para a tua família e aquilo está trazendo dores, entenda, a dor não é projeto de Deus, a dor é consequência. E tanto isso é verdade, e você conhece muito bem essa passagem. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram no jardim, tanto para o homem quanto para a mulher, qual vai ser a consequência do pecado que o Senhor que vai lhe gerar? Qual vai ser a consequência do pecado de ambos? Vai ser a dor. E o próprio Deus vai chamar ambos, o homem e a mulher, e vai conscientizá-los acerca disso.
Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, ele diz: e disse a mulher: porque você comeu do fruto e deu do fruto, porque você não obedeceu, multiplicarei grandemente a tua dor. O Senhor vai falar isso para ela: por causa do teu pecado, a consequência dele vai ser: multiplicarei grandemente a tua dor. Aí ele vai dizer: com dor dará luz a filhos. Então aquilo que não existia antes do pecado, agora, por consequência do pecado, vai passar a fazer parte de nós. A dor. Aí no versículo 17, mesma coisa: Adão, porque você deu ouvidos à tua mulher, e porque você comeu do fruto que te ordenei, dizendo para que dele não comesse, sabe o que vai acontecer agora? Maldita será a terra por causa de você, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. Então, diferente daquilo que muitas pessoas pensam, Deus, porque tem gente que pensa que Deus permite a dor, tem gente que pensa que Deus que Deus é um Deus omisso. Tem pessoas que dizem: poxa, mas por que Deus permite a dor, pastor? Deus não é pai, Deus não é bom, Deus não é amor. Por que Deus permite? Mas entenda, amados, diferente daquilo que muitas pessoas pensam, que Deus permite a dor porque Deus é um Deus omisso, não. Diferente daquilo que as pessoas pensam, que Deus não se importa com o sofrimento humano, não é nada disso. Não é que Deus não se importa, não é que Deus é omisso, não é que Deus não ligue, mas a grande verdade é que as nossas dores são fruto, as nossas dores são resultado do mau uso do livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus nos deu o direito de escolhermos, Deus nos deu o livre-arbítrio para que através dele façamos as nossas escolhas. Só que quando a gente faz as nossas escolhas erradas, quando a gente usa a nossa liberdade, como diz Gálatas 5,13, quando a gente usa da nossa liberdade para dar ocasião à carne, o que acontece? Ao invés da plenitude da bênção, a gente traz dores como consequência. Então muitas das dores que a gente tem no nosso trabalho, muitas das dores que a gente passa no casamento, na vida familiar, na vida profissional, não é omissão de Deus. Não é que Deus não liga, não é que Deus não se importe, não, Deus liga, Deus se importa. O problema é que a gente pega a liberdade que Deus nos deu, e ao invés da gente usar essa liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor, ao invés da gente pegar essa liberdade para levantar as nossas mãos e glorificar e adorar a Ele, a gente pega a nossa liberdade para fazer o que a gente quer. E aí quando a dor vem, e o escape não acontece, quando a dor vem e o milagre não acontece, o que a gente faz? A gente pensa: onde está o meu Deus? Quem entende o pastor, diga glória a Deus. A gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus nos deixou, a gente se sente largados, a gente se sente sozinhos, por uma coisa que a gente culpa a Deus, mas que na verdade é culpa das nossas escolhas. Às vezes as pessoas elas pensam assim, eu já vi muita gente falando sobre isso, né? Caramba, é tanta maldade que tem no mundo. A gente vê filho matando pai, a gente vê adultos estuprando crianças, a gente vê tanta gente fazendo tanta atrocidade. Puxa vida, diante de tanta maldade que existe no mundo, por que Deus não interfere? Quem já não se perguntou isso? Por que Deus não impede aquele infeliz de cometer um ato terrível contra uma criança? Por que Deus não intromete? Por que Deus não intervém e não impede que aquela pessoa mate a outra? Se Deus é tão bom, e se Deus nos ama tanto, por que Deus não faz? Por que Deus não nos livra das dores? Por que Deus não interfere? Amados, olha para mim.
Deus já interferiu. Posso ouvir um glória a Deus? Por que Deus não faz nada? Não é que Deus não faz nada, Deus já fez. Deus, ele já interferiu. Como, pastor? Sabe como que Deus interferiu? Mandando o seu Filho Jesus Cristo a esta terra, para morrer na cruz por nós, e no lugar da morte nos dar vida. Posso ouvir um glória a Deus? Você sabe como é que Deus interferiu na maldade humana? Fazendo com que os nossos pecados recaíssem sobre Cristo, para que Cristo morresse por nós, e nós fôssemos salvos. Então não é que Deus não interfere na maldade do mundo, não, Deus interfere. Na verdade, Ele já interferiu mandando Jesus. Jesus é a interferência de Deus para todos os males da nossa vida. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: Jesus, vai, repete bem alto, diga: Jesus é a interferência de Deus para todos, diga bem alto, todos os males da nossa vida. Jesus é o alívio de Deus para as nossas dores. A minha dor foi causada pelo meu pecado. Aí Jesus veio, e Jesus, ele me livra da dor que me consumiu pelo pecado. Você pode dar glória a Deus por isso? Coisa linda, amados. Jesus é a interferência de Deus para todas as dores, é o alívio. Jesus é a presença de Deus. Onde é que está o teu Deus que não vê? Sabe onde é que está o meu Deus? O meu Deus está em Jesus na minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? O meu Deus, onde é que está o teu Deus? O teu Deus sabe onde está? Em Jesus na tua vida, em Jesus na tua comunhão, em Jesus no teu dia a dia, em Jesus em todos os momentos da tua vida e em todas as tuas escolhas. Porque Jesus é a presença de Deus, que apesar da gente não ver, está sempre conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou com você. Nos dias alegres em que você sorri, nos dias alegres em que você festeja, mas nos dias de lágrimas, quando você chora, eis que estou contigo todos os dias, e não por um momento, por um instante, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode abrir a tua boca e glorificar. Você não está sozinho, Deus está contigo, Jesus está contigo. Aplauda bem forte ao teu Senhor. Aleluias. Eu estou contigo quando você chora, assim como eu estou contigo quando você sorri. Eu estou contigo quando você está alegre, assim como eu também estou contigo quando as lágrimas vêm e você pensa que está sozinho. Eu estou contigo, meu filho, minha filha. Não é só nos momentos de alegria, de prazer, de regozijo, não. Eu estou contigo na angústia, na adversidade, na provação. Só que aí talvez você diga assim para mim: mas pastor, se Jesus é tudo isso, se Jesus é a intervenção de Deus para os males do mundo, se Jesus é a cura para as dores, se Ele é a saúde para as doenças, se Ele é a base para a nossa família, se Ele é a presença de Deus nunca ausente, porque Ele está conosco todos os dias, por que a dor dói tanto, mesmo com Jesus? Se Ele é a providência de Deus para eu não ter dor, por que mesmo assim dói tanto? Se Ele é a providência de Deus para vencer os males, por que o mal prevalece? Se Ele é a providência de Deus para que a injustiça venha sair, por que a injustiça às vezes ela prevalece? Sabe por que isso acontece, amados? Porque apesar de Jesus ser a providência de Deus, encarnada para nós, encarnada para o homem, apesar de Jesus ser a providência de Deus para o mundo,
Em vez da gente aceitar Jesus, a gente está rejeitando Jesus. Jesus é a providência de Deus, mas em vez da gente receber Jesus, a gente está matando Jesus. Esse é o problema. Então, muitas das vezes, apesar de Jesus ser a providência de Deus, em vez da gente receber Jesus, em vez da gente crer em Jesus e dizer, não, eu vou fazer de Jesus o centro da minha vida, em vez da gente receber Jesus, a gente está fechando a porta na cara dele. A gente quer que Deus entre com providência, mas a gente não quer Jesus como providência. A gente quer a salvação de Deus, mas a gente não quer que a nossa salvação seja Jesus. A gente quer que Deus nos cure, mas a gente não quer Jesus como nossa cura. E ao invés da gente receber Jesus, a gente despreza Ele. Nós matamos Jesus. E como é que a gente faz isso, pastor? Através das nossas escolhas. Não é que Deus não intervém na maldade do mundo, Deus intervém. Deus interviu através de Jesus. O problema é que a gente não quer Jesus. A gente quer outros caminhos. A gente quer outras formas. A gente quer outros tipos de soluções. Soluções que não requeiram de nós sacrifício. Soluções que não requeiram de nós compromisso. Soluções que não requeiram de nós coisas muito difíceis. A gente não só quer que Deus resolva os nossos problemas, mas a gente também quer que a solução seja rápida. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente não quer sofrer, a gente não quer padecer, a gente não quer jejuar, a gente não quer orar, a gente não quer deixar o pecado, a gente quer continuar pecando, mas Deus trazendo cura. A gente quer continuar pecando, mas Deus restaurando a família. A gente quer continuar errando, mas Deus fazendo. Esse é o problema. Então não é que Deus não intervém, não, Deus interviu através de Jesus. O problema é que Ele veio para nós, mas a gente rejeita Ele. Ele veio para nós e a gente o matou. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte, que não necessitam de médicos os sãos. Quem está bem de saúde, quem está são, não precisa de médico. Mas quem é que precisa de médico, igreja? Os doentes, os que vivem em dor, os que vivem em dor. Diga glória a Deus. Você entendeu aí? Se está doendo, você precisa de Jesus, querido. Você não precisa de um emprego melhor, você não precisa de uma casa melhor, você não precisa de um carro novo, você precisa de Jesus. Se está doendo o teu casamento, não é de uma mulher melhor que você precisa, não é de outro marido que você precisa, não é de outros filhos que você precisa de Jesus. Se as coisas estão difíceis na tua vida, você não precisa de bebida, de vício ou de qualquer outra coisa. A gente precisa de Jesus. É para isso que Ele veio. Diga glória a Deus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que talvez você diga, pastor, mas se Jesus veio para esses, se Jesus veio para o doente, e se eu sou esse doente, onde é que estava Jesus quando o meu casamento acabou? Se foi para mim que Jesus veio, onde é que estava Jesus quando o meu casamento acabou? Onde é que estava Jesus quando a minha família se desfez? Onde é que estava Jesus quando o câncer, quando a doença veio? Onde é que estava Jesus? Que pergunta, amados. Deus foi só me dando essa palavra e essas perguntas. Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu para essa pergunta? Ele está no mesmo lugar que você o deixou, quando você ignorou a vontade dEle para a sua vida. Sabe aonde Jesus está quando a gente pensa que está sozinho? No mesmo lugar que a gente deixou. No mesmo lugar que a gente deixou, quando a gente deixou de fazer a vontade dEle para fazer a nossa. Quando a gente escolheu seguir a nossa vontade,
ao invés de seguir a vontade dele. Onde está o teu Deus? Sabe aonde ele está? Ele está exatamente no mesmo lugar que nós o deixamos, no dia em que a gente ignorou a vontade de Deus para fazer a nossa. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 20, o que a palavra de Deus ela nos diz? Eis que estou à porta e... Vamos lá, diga comigo. Eis que estou à porta e... Se alguém, repita comigo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Está lá. Eis que estou à porta e bato. Onde é que Deus está? Onde é que Jesus está? Diga comigo, Jesus, bem alto, diga, Jesus está na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Mas e se Jesus bater na porta e ela não se abrir? E se a pessoa ouvir a voz, Jesus bater na porta, mas a pessoa disser, não vou abrir? Sabe o que acontece? Ele continua na porta. Ele continua no mesmo lugar. A porta fechada, Jesus para fora, e ele continua ali, esperando. Ou esperando eu cair em mim, me quebrantar, me arrepender, e abrir a porta para ele. Ou ele vai ficar ali na porta, até eu morrer, sem que a porta seja aberta. Tem muita gente que tem sido consumido pelas dores e tem morrido. Tem muitas vidas profissionais e financeiras que estão morrendo, porque preferem não abrir a porta para Jesus. Tem muitas famílias sendo destruídas e casamentos morrendo, porque Jesus está à porta, Jesus está batendo, mas a pessoa diz não. Onde é que está o teu Deus? Eu vou dizer onde está o meu Deus. No mesmo lugar, na porta do meu coração, esperando eu me arrepender e me quebrantar, esperando eu entender que Ele é a providência de Deus para a minha vida, esperando que eu abra a porta, para que Ele entrando na minha vida, Ele faça morada e transforme aquilo que está destruído, aquilo que está arrasado, em bênção para a glória de Deus. Mas entenda, transformar aquilo que está destruído em bênção para a glória de Deus, não é para a tua satisfação pessoal. É para a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Amém? Então, respondendo à pergunta, que desde o início da ministração a gente está fazendo, quando alguém te fala, onde está o teu Deus? Ou principalmente quando você, no momento da adversidade, no momento da dor, quando o teu coração te questiona, dizendo, onde está o teu Deus? Olha aí, ó, como é que você está. Onde é que está o teu Deus? Qual é a resposta que você vai dar? Sabe onde meu Deus está? No mesmo lugar que eu deixei, quando Ele disse não, e eu ignorei. Sabe quando o Senhor diz, não faça isso, e você vai lá e faz? Sabe quando Deus diz, não age assim, e você vai lá e age exatamente como Deus disse para você não fazer? Sabe o que acontece? Você vai, Ele fica. Você vai e segue o teu coração. Você vai e segue a tua vontade, mas o Senhor não, o Senhor Ele fica lá, esperando. Onde está o teu Deus? No mesmo lugar em que eu o deixei, quando Ele falou e eu não ouvi. No mesmo lugar que eu deixei, quando Ele me chamou e eu não fui. No mesmo lugar em que eu deixei, quando Ele chegou, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Ele está no mesmo lugar. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus está no mesmo lugar, esperando uma decisão sua. Ele está deixando o circo pegar fogo, porque é assim que acontece. Por isso que a gente tem a sensação de que nós estamos sozinhos. Não é você que escolhe. Se você escolhe a tua vontade, você arca com as consequências. Então ele deixa o circo pegar fogo. Ele deixa a coisa ficar ruim mesmo. Ele permite o extremo. Mas quando ele permite esse extremo, ele está onde? Enquanto isso, ele está na porta. Diga glória a Deus. Esperando você entender que Ele é a providência, esperando você entender que Ele é a solução. E quando você cai em si e entende, e que você abre a porta, Ele entra na tua casa, Ele ceia contigo, e Ele muda a tua história. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, nesta manhã, Ele quer mudar a tua história. Diga glória a Deus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o teu casamento. Ele quer mudar a tua saúde. Ele quer mudar a tua vida financeira. Ele quer mudar. Mas não adianta. Não adianta Deus querer se você não quiser. Não adianta Deus dizer, eu posso, se você não quiser. Não adianta. Eis que estou à porta e bato. Mas aí, ouvir a voz e a responsabilidade dele é qual? É estar na porta e bater. Mas é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, ouvir a voz e abrir a porta. Eu vou te dizer isso mais uma vez, e eu quero que você entenda isso, guarde isso. O melhor de Deus não está por vir. Repita comigo, diga, o melhor de Deus, diga isso bem alto, diga, o melhor de Deus não está por vir. E sabe por quê? Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus veio do céu, meu querido. A providência para tudo veio do alto, glória a Deus. A justiça de Deus para todas as injustiças. A providência única de Deus para todos os problemas. A resposta, pastor, eu estou precisando de uma resposta. Pois é, a resposta única de Deus para todas as perguntas já foi dada. Então não tem essa de que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. A tua vida não vai ficar melhor sem Jesus. A tua vida não vai se resolver. Tem gente que acha, não, mas se eu fizer do meu jeito vai ficar melhor. Não, não vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Porque o melhor de Deus é Jesus. Repita comigo, diga, o melhor de Deus é Jesus. Sabe aquela arma secreta eu gosto de filme de super-herói. Sabe aquela arma secreta que destrói o inimigo? Quem sabe aqui, diga glória a Deus. A arma secreta é Jesus. Você pode dar glória a Deus aí, amados? A arma secreta é Jesus, amados. O remédio na veia, quando você toma o comprimido demora a passar, mas quando você toma a medicação na veia é na hora. Pois é, o remédio na veia que cura a tua dor, esse remédio é Jesus, amados. É o sangue de Jesus na nossa vida. Entenda isso, querida. Jesus é a melhor alternativa para mudar a sua história. Quem precisa de uma mudança hoje, levante a sua mão. Pastor, tem que ser, quem precisa, levanta a mão. Então eu vou dizer para você, Jesus é a melhor alternativa para mudar a tua história. Jesus é a melhor saída quando tudo está perdido. Jesus é o leão que protege e Ele é o cordeiro que resgata. Amém, amados? Jesus é o melhor. Mas a pergunta é, onde Ele está, pastor?
Agora você já sabe a resposta. Onde é que ele está? Ele está no mesmo lugar que você o deixou quando você caiu. Onde é que esse Jesus que é tão poderoso está? No mesmo lugar que você o deixou quando você largou a mão do arado e olhou para trás. Aonde é que Jesus está? No mesmo lugar aonde ele bateu na porta e você não abriu. Se nesta manhã de Santa Ceia, mesa preparada, ao dar ouvidos a esta palavra, se você entendeu, se você não somente está ouvindo, porque tem pessoas que entram na igreja, saem da igreja e nada. A pessoa vai lá, ouve, legal, bacana, mas não serve para mim, não é para mim. Pois é. Mas se hoje, ao ouvir essa palavra, se você entendeu que ela é para você, e é isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu orei antes, né? Não pode ser apenas mais uma palavra, mas tem que ser a palavra que vai mudar a tua vida. Se você entendeu tudo que você ouviu, aqui você recebeu a direção, mas lá fora você vai aplicar. Igreja é lugar de direção, mas é na tua casa que você tem que aplicar, é no teu trabalho que você tem que aplicar, é na roda dos teus amigos que você tem que aplicar, é no teu dia a dia. Se você determinar hoje fazer de Jesus se você entender que Jesus é a alternativa de Deus para a tua vida, se você aceitá-lo como solução de Deus para a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Não tenho dúvidas disso. Ele vai mudar a tua história. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui precisam hoje de uma mudança na sua história? Levante a mão. Pastor, eu preciso que Deus mude a minha história hoje. Quem precisa aqui, levanta a mão. Tem medo não, gente? Levanta a mão. Você precisa disso? Você acredita que Jesus pode mudar a sua história? Porque também não adianta precisar. Você acredita que Jesus é o melhor de Deus para a sua vida, para mudar? Levanta a mão assim. Então vamos nos colocar de pé, toda a igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã. Você vai aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Eu quero pedir a você, principalmente você que levantou a sua mão hoje, pastor, eu preciso de uma mudança. Eu preciso da providência de Deus, e eu acredito. Porque se você, olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá, não dispersa, olha para cá. Esse momento é tão importante quanto o momento da palavra, olha para cá. Porque não adianta você ouvir tudo que você ouviu, e você achar que Jesus não é a providência que você quer. Não, pastor, tudo bem, mas a providência que eu quero não é Jesus. A providência que eu quero é outra coisa, aí não adianta. Agora, se você crê que Jesus é a providência de Deus para mudar a tua história, para mudar a tua vida, pastor, eu creio. Então você vai fazer essa oração comigo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que Deus, Ele ouve a minha oração. Glória a Deus, amados. Mas a minha oração, ela não vai ter poder de fazer absolutamente nada na sua vida, se você não se posicionar hoje. Então por isso que eu estou falando, não adianta você ouvir essa palavra, precisar de uma mudança, mas no teu coração você dizer, não, Jesus, não adianta. Eu vou orar, você vai orar comigo, nós vamos ligar na terra, e vamos ligar no céu, aquilo que a gente orar, mas o posicionamento tem que ser seu. Sabe aquela coisa do Jesus está à porta, mas quem tem que abrir é você que tem que abrir. Eis que estou à porta e bato. Você ouviu a palavra, você ouviu Jesus falando, Jesus está falando através da minha boca. Agora abrir a porta e deixar Ele entrar, deixar Ele resolver, aí é com você. Então faça uma coisa, coloque a sua mão sobre o seu coração aí no seu lugar. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos.
E principalmente você que hoje está precisando ali, né, que a tua história seja mudada. Ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Diga bem alto, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã de Santa Ceia, eu ouvi a tua palavra e eu entendi, Senhor, que eu não estou sozinho, não estou só, porque eu sei que o Deus do impossível não desiste de mim. Eu sei que Ele está na minha porta, mas eu preciso abri-la. Eu preciso reconhecer que Jesus na minha vida é a providência do Pai para resolver, para transformar a minha história. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé do pastor e com a fé de toda a igreja, para que no nome de Jesus, a minha vida hoje venha a ser mudada. Fala, igreja, venha a ser mudada, pois eu vou agir segundo a tua palavra. Eu vou abrir a porta para Jesus entrar, para que Ele seja a tua providência na minha vida. Jesus é a cura da minha dor, e eu creio que eu sairei daqui curado, restaurado, transformado, em nome de Jesus. Eu vou fazer, diga bem alto, eu vou fazer a minha parte, e creio que o Senhor fará a tua, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados agora, todos. Não abra os olhos. Fecha os teus olhos. Você pode orar agora, tá? Orar você pode. Começa a fazer a tua oração aí no teu lugar, meu querido. Porque ninguém melhor do que você para orar pela tua vida. Eu não sei qual é o teu problema hoje. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando. Mas ninguém melhor do que você para orar pela tua própria vida. Então fecha os teus olhos agora. Toda a igreja faça isso. E com seus olhos fechados, vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor, vai dizendo: Senhor, essa palavra falou comigo. Eu tenho padecido dores, eu tenho sofrido dores. Mas eu tenho, Senhor, percebido que eu tenho deixado o Senhor de lado. Apesar das minhas dores, eu tenho mantido a porta fechada. Vai falando com Deus agora, igreja. Vai falando com o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação que este teu filho, que essa tua filha está passando, a ponto das pessoas olharem para ele, olharem para ela e perguntarem: onde está o teu Deus? Eu não sei. Talvez o teu filho está aqui nesta manhã, Senhor, e ele mesmo, ela mesmo pergunta: onde está o meu Deus que eu não tenho visto? Mas nessa manhã o Senhor falou conosco. Nessa manhã a tua palavra nos ministrou. Nós sabemos exatamente aonde o Senhor está. O Senhor está à porta, esperando a gente abrir. O Senhor está à porta, esperando a gente se posicionar. Então, Senhor, eu oro agora dizendo: o dia da posição é hoje. O dia da porta aberta é hoje, Senhor. É hoje que o teu filho vai abrir a porta. É hoje que a tua filha vai deixar, vai permitir o teu agir. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada vida que está aqui. Eu te peço, eu não sei qual é a dor que tem incomodado, que tem ferido essa pessoa, mas tu és o Deus do impossível, Pai. Então entra com providência agora. Entra com providência enquanto o teu filho ora, enquanto a tua filha ora, enquanto essa pessoa está clamando, enquanto essa pessoa está com seus olhos fechados, Pai. Começa a mover o sobrenatural na vida dessa pessoa, Senhor, porque Ele está abrindo a porta. Ela está abrindo a porta.
Então entra na sua casa, Senhor. Entra na sua casa, Senhor, e faz morada. Entra na sua casa, entra na vida dessa pessoa, no problema dessa pessoa, e muda a história dele, a história dela, em nome de Jesus. Meu querido, você pode levantar as suas mãos para os céus e glorificar a Deus. Você pode começar a levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Comece a adorar crendo que enquanto você está adorando, Deus já está agindo. Comece a adorar crendo que enquanto você está com as suas mãos erguidas, Deus está providenciando a tua vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Levante as suas mãos e vamos louvar ao Senhor. Levante as suas mãos e vamos louvar. Levante as suas mãos, vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos e adore a Ele. Aleluias. Aquieta minha alma. Você pode adorar o Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os teus olhos, levante as tuas mãos e adore a Ele. Aqui ama pra perto. Só assim eu não me sinto só. O Senhor está aqui. Dê a mão para essa pessoa que está do teu lado. Adore ao Senhor com ele, adore ao Senhor com ela. Louve ao Senhor, diga: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, você tem liberdade para adorar o Senhor, igreja. Adore a Ele. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluias. Porque na verdade eu escolhi que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Não, nós não vamos teimar mais, Senhor. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias. Nós vamos confiar. Aquieta minha alma. Louve, igreja. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, nos chama para perto, Senhor. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar. Acredite, declare no teu amor. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai se cumprir, vai acontecer. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
dias. Todos os dias. Assegurando de que tudo vai ficar. Até a consumação dos séculos Ele está. Tudo vai ficar. Ele está na porta. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você. Mas eu sei que quando Acredite. eu pensar em desistir, Acredite. você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Oh, aleluia! E se eu chorar, toda lágrima Aleluia! Porque Ele é a providência de Deus. a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Oh! Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Senhor! A tua igreja está te ouvindo. Aleluia! Assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, fale. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Senhor! Comece, Senhor, a mover as vidas essa manhã. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor nessa manhã, meu querido. Você pode levantar as suas mãos e dizer glória, glória, glória a Deus. Levante a tua mão e diga: eu creio, eu tomo posse da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Continua com os teus olhos fechados. Continua com os teus olhos fechados. Eu acredito que nessa manhã o Senhor está aquietando a tua alma. Foi como o salmista falou: porque te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas? Porque te perturbas, porque te abates dentro de mim. A alma se abate, a alma se perturba quando a gente não sabe onde está o nosso Deus. Mas nessa manhã você sabe, Ele está na porta. Diga glória a Deus. Ele só está esperando arrependimento, Ele só está esperando quebrantamento para mudar tudo na sua vida. Então não precisa mais ficar com a alma batida, não precisa mais ficar com a alma perturbada, não precisa mais. A única coisa que você precisa fazer agora é abrir a porta para Ele entrar. É só isso que falta. Você já ouviu, você já orou, você já entendeu, você já se quebrantou. Agora é só abrir a porta para Ele entrar. Pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu abro a porta para Jesus entrar? É só você levantar a tua mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero me reconciliar com Jesus se você estiver afastado. Eu quero entregar a minha vida para Jesus se você nunca o recebeu. É só isso que falta. É só isso que precisa. Por isso eu quero perguntar se há alguém aqui nessa manhã que ouviu essa palavra, mas ainda não entregou sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu nunca confessei Jesus. Eu já ouvi várias pregações, eu já visitei várias igrejas, mas entregar a vida para Jesus eu nunca entreguei, porque eu achava que não precisava. Mas hoje eu estou entendendo, precisa. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu estou abrindo a porta para a providência de Deus na minha vida. Entregar a sua vida para Jesus é abrir a porta para a providência de Deus na sua vida.
então você precisa recebê-lo. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso agora? Pastor, eu não só quero, eu preciso desta providência, eu preciso de Jesus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus agora, é só você levantar a sua mão direita bem alto para o céu e eu vou orar por você. Tem alguém nessa manhã que quer fazer isso? Alguém nessa manhã que precisa fazer isso? É um sinal. Levante a tua mão direita e a gente vai orar. Tem alguém para Jesus? Amém? O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, pastor. Um dia eu comecei a caminhar com Jesus, pastor, lá na Batista, lá na Metodista, lá na Universal, lá na Deus e Amor. Um dia eu levantei minha mão para Jesus e comecei a caminhar. Eu abri a porta, Ele entrou. Mas aí, pastor, vieram as lutas, vieram os problemas, consequência dos meus pecados. As minhas más escolhas geraram dores. E eu pensei que estava sozinho. Quantas vezes eu me perguntei onde está o meu Deus e eu não tive resposta. E aí eu me afastei do caminho. Talvez estejam aqui hoje, nessa manhã, pessoas que estão afastadas, desviadas do caminho. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa voltar, meu irmão. Não basta dizer que tem Jesus no coração e não se reconciliar com Ele. Não basta dizer que crê em Deus e está afastada de Cristo, está afastado de Cristo. Você tem que se reconciliar, para que tudo isso que a gente pregou seja verdade na sua vida. Se você está afastado, você precisa voltar hoje para Jesus. Por isso eu quero perguntar: há alguém aqui nessa manhã afastado, afastada, desviado, desviada? Eu não estou falando aqui, não, pastor, não estou afastado, não, eu estou em casa, eu escuto louvor. Não é isso. Você sabe o que significa estar afastado? É não estar congregando, é não estar ceando, é não estar caminhando, é não estar comungando da fé. É isso. Se você está desse jeito, você está afastado. E se você está afastado, você tem que voltar hoje, para que Jesus entre com providência na sua vida. Tem alguém assim afastado e que quer voltar hoje para Jesus? Pastor, eu quero decisão, eu abro a porta, eu quero Jesus na minha vida hoje. É só levantar a mão direita para o céu e eu vou orar por você. Tem alguém aqui hoje afastado, afastada, e que quer voltar para Jesus nessa manhã? Se você é esta pessoa, amado, não deixe essa oportunidade passar. Levante a tua mão direita bem alto para o céu. Há alguém para Jesus? Todos os que estão aqui já são de Cristo. Você que já é de Jesus, levante as duas mãos assim para o céu. Pastor, eu estou firme na rocha, estou congregando, estou caminhando, estou glorificando. Então abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e faz barulho de glória nesse lugar. Aleluias, oh glórias, aleluias. Louve, assim ó, tchá, 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 vai, tchá, 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 tchá. Louve. Não, não está mais não. Aleluias. Oh, glórias. Perturba dentro de mim. Oh, Ele é a nossa salvação. Aleluias. A nossa esperança está no Senhor. Aplauda bem forte a Ele aí. Faz meu coração ouvir tua voz. Aleluias. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa manhã. Dê para Ele a tua melhor salva de palmas. Diga glória a Deus.
Levanta a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Diga bem alto, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. E eu vou fazer a minha parte, que é abrir a porta. Amém, amados? Qual é a minha parte, qual é a tua parte? Ouvir a voz e abrir a porta. Quem ouviu a voz do Senhor aqui nessa manhã? Agora abrir a porta é com você. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Vamos fazer uma coisa, para a gente não perder tempo. Pegue nas suas mãos a sua adoração, pegue nas suas mãos a tua oferta, pegue nas suas mãos o teu santo dízimo, você que trouxe hoje. Hoje é o primeiro dia de um novo mês, amém? Estamos no segundo mês do ano. Como passa rápido, né, igreja? Já estamos em fevereiro, primeiro dia do mês de fevereiro. Novos desafios estão por vir, novas situações estamos por enfrentar, mas nada melhor do que começarmos um novo mês com uma palavra como essa, uma palavra encorajadora, uma palavra revigoradora, uma palavra que nos diz que independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O Senhor está sempre conosco. E qual é o lugar, aonde é que o Senhor está? Nos momentos de maiores aflições e lutas, Ele está à porta. Ele está à porta. Ele está ali só esperando uma atitude nossa. E cada atitude que nós tomamos de adoração, cada posicionamento correto, cada escolha de fidelidade que temos, o Senhor, Ele se manifesta. O Senhor, Ele se abre. O Senhor, Ele age. O Senhor, Ele fica esperando aquilo que a gente vai fazer. Diferente do diabo. O diabo, ele arromba a porta. O diabo, ele entra na marra. O diabo, ele entra onde ele não é chamado. O diabo invade aonde ele não foi convidado. Mas Jesus não é assim. Diga comigo, Jesus. Vamos lá, igreja, diga comigo, Jesus não é assim. Entenda uma coisa, Jesus, ele só vai onde ele é chamado. Jesus, ele só habita onde ele é convidado. E como é que nós convidamos Jesus para a nossa vida? Com atitudes, com posicionamentos, com escolhas. As minhas escolhas abrem a porta para Jesus entrar, ou as minhas escolhas fecham a porta para manter Jesus de fora. Quando você é fiel, né? Também naquilo que diz respeito a dízimo, porque quando a gente fala de fidelidade, não é só dízimo e oferta, mas é também. Mas quando você é fiel, o que você está fazendo? Você está abrindo a porta. Você está dizendo, Senhor, entra, seja a providência do meu casamento, da minha vida familiar, seja a providência da minha vida espiritual, da minha vida profissional, seja a providência da minha vida financeira. E agora a gente está falando de vida financeira mesmo, né? Como é que Jesus, ele vai trazer providência na minha vida financeira, se a minha infidelidade fecha a porta e mantém ele de fora? Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Às vezes a pessoa está na igreja há anos, e ela diz assim, eu estou há anos na igreja, e a minha vida financeira não muda. Poxa, Deus não é Deus? Deus não é poderoso? Por que Deus não muda a minha vida? Mas por que Deus não muda? Porque a questão não é só estar na igreja. A questão é estar na igreja e abrir a porta para a providência de Deus, que é Jesus. E como é que eu abro a porta para Jesus? Atitude. Se eu quero que Jesus seja a providência da minha vida financeira, se eu quero que Jesus seja a providência na minha vida profissional, eu preciso ter atitudes que façam com que Ele seja a providência de Deus na minha vida. Eu preciso abrir a porta. E a fidelidade é a maior delas. Diga comigo, a fidelidade, diga bem alto, diga, a fidelidade é a atitude mais poderosa para que a porta seja aberta e a providência de Deus, Jesus, haja em mim. Amém? Então, se você quer que Jesus, a providência de Deus, haja na sua vida, a fidelidade é a melhor atitude que abre essa porta para Ele. Amém? Então pega nas tuas mãos a tua oferta. Pastor, como é que eu posso ofertar? De 3 maneiras. Ou através da chave Pix,
ou através do QR Code da cadeira, ou através do seu impresso, do seu envelope, tá bom? Você que está com o envelope na mão, levanta assim para o céu. Você vai fechar os olhos, levanta para o céu. Os demais que já ofertaram, seja pela chave, seja pelo QR Code, fecha os seus olhos, coloca a mão assim sobre o teu coração. Você já fez online, faz assim, fecha os olhos e olha assim comigo: Senhor meu Deus. Vamos lá, gente, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu abro a porta para Jesus, a providência de Deus, entrar na minha vida. E eu abro esta porta com uma atitude simples: a minha fidelidade. Receba agora, diga bem alto: receba agora, não qualquer coisa, mas o meu melhor. Receba e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe os teus filhos, que nesta manhã separaram o seu tempo para estarem aqui na tua casa, separaram os seus pulmões, as suas vozes, para prestar ao Senhor a melhor adoração, separaram, abriram os seus ouvidos e os seus corações para receberem a tua palavra, e que agora nesse momento também estão, Senhor, abrindo o seu coração para fazerem o seu melhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida de cada dizimista desta casa, sobre a vida de cada ofertante desta casa. Que bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sejam manifestas, sejam derramadas na vida de cada um dos teus filhos. É o que nós oramos e te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, graças a Deus. Deposite aqui na arca a tua oferta. Vem louvando, vem adorando ao Senhor. Alegria. Na palma da mão, vai. Tchá, tchá, vai. Tchá, tchá. Ele é contigo. Isso, Ele é mesmo. Onde você estiver. Qualquer lugar. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. Pode confiar. Vai. Na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Ele é contigo, vai lá, mais uma vez. Ele é contigo, onde você estiver. Onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Você pode confiar, pode confiar. Pode confiar. Cadê? Cadê a igreja? Só violão, vai. Canta pra essa pessoa que está do teu lado, fala. Ele é contigo. Aponta aí, vai, Vander. Pode confiar. Vai. Isso, mas tem que ser com um sorriso. Mais uma vez, pra terminar. Ele é contigo, vai. Ah não, tem que esperar, vai. Ele é. Ó o pescoço, ó. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus então. Ó o pescocinho do pastor. Rapaz, com música a gente se anima logo, né? Se coloque de pé toda a igreja, por favor. Pega a palavra de Deus e abra comigo no texto referente à Santa Ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Amém? Isso.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Que culto gostoso, né? Quem está saindo daqui abençoado hoje, diga glória a Deus. Não, mas está fraco, hein? Quem está saindo daqui abençoado, a glória a Deus. Graças a Deus. Você sabe que depois que eu ouvi essa palavra, que o Senhor nos deu essa palavra, eu fiquei mais tranquilo, sabia? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente prega a palavra, e não pense que a palavra não é para a gente. A primeira pessoa com quem Deus fala é a gente, né? E quantas das vezes eu não me perguntei também, Senhor, onde está o Senhor? Poxa, eu estou passando por isso, passando por aquilo, né? Onde está o Senhor? Puxa vida, parece que eu estou sozinho nessa situação, parece que o Senhor não está comigo. Aí quando o Senhor foi nos dando essa palavra, eu fui lembrando do porquê dessa sensação de parecer que eu estou sozinho. E aí eu fui vendo, e na maioria das vezes era por coisas erradas que eu havia feito. Era por situações que eu deveria ter feito de um jeito e fiz de outro. E aí quando a gente faz a coisa fora do propósito, qual é a tendência? A tendência é o Senhor deixar eu ir, pode. Você quer fazer errado? Vai. Mas eu vou sozinho. Onde é que o Senhor fica? O Senhor fica lá na porta, esperando. Esperando a gente voltar. Glória a Deus, amado. Então, no momento em que você estiver passando por uma situação como essa, e que vier no teu pensamento, vier no teu coração, onde está o teu Deus? Lembre-se sempre, o Senhor está onde eu o deixei. O Senhor está no lugar onde eu caí. Eu lembrei do jovem rico, eu não falei dele na pregação, mas eu lembrei muito do jovem rico, né? Para pensar, o jovem rico, um camarada que sempre teve tudo, não é? Nasceu num berço de ouro, nunca lhe faltou nada, e de repente agora ele perde as riquezas, ele perde a parte da fazenda que ele não tinha direito, mas o pai lhe deu. E aonde é que o jovem rico estava, amados? Tenta visualizar isso. Pelo conhecimento que você tem da palavra, tenta visualizar isso. Ele estava num charco de lodo, de lama, desejando comer a comida que os porcos comiam. Como é que pode, né? Uma pessoa que teve um lugar à mesa, que tinha um anel de honra, que tinha as melhores vestes e comia as melhores comidas, que tinha vários empregados ao seu serviço, agora tendo que passar por uma situação como aquela, desejando comer a comida dos porcos. Deus permitiu. Ele não poderia pensar, onde está o meu Deus? Como é que pode, se Deus me ama, como é que pode Deus me deixar chegar a esse ponto? Ah, mas Deus deixa. Deus deixa. Ele estava naquele ponto, por quê? Porque ele fez a vontade dele. Aí o que aconteceu? Quando ele caiu em si, diga glória a Deus. O texto diz bem claro lá. E caindo em si, ele pensou, caramba, na casa de meu pai, os empregados comem pão. Os empregados, hein? E eu que sou filho, estou aqui desse jeito. É ruim, hein? Quer saber de negócio? Eu vou me posicionar e vou voltar para o meu pai. Diga glória a Deus. Pegou aí a senha, entendeu? Onde é que o pai estava esse tempo todo? Enquanto ele estava lá, onde é que o pai estava? Onde está o teu pai? Onde está o teu Deus? Sabe onde o pai estava? No mesmo lugar. O pai nunca saiu de lá. Quem saiu foi o filho. Presta atenção. Quando você se perde de Deus, não é porque Deus saiu. Quem sai é você. Quem sai é a gente. Deus nunca sai. O pai está sempre no mesmo lugar, esperando que o filho caia em si. Então o caminho de volta não é longe. Diga comigo, o caminho de volta não é longe. É difícil, mas não é longe. É difícil você voltar para baixo, né? Derrotado. Você tem que chegar para o teu pai e dizer, pô pai, eu fiz tudo errado, eu não agi como deveria ter agido, estou de volta. É vergonhoso. É vergonhoso. Porque quando a gente sai, a gente se sente, né?
Não, me dá minha parte da fazenda que eu vou embora. Pode me dar, pai. A gente faz a coisa errada se sentindo tal. Mas voltar derrotado, voltar quebrado, voltar arrependido, não é fácil. O caminho de volta não é longe, não é distante, não é, mas é difícil. Mas é quando a gente volta que a providência de Deus age. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está de volta aí, levanta a mão. Glória a Deus. Vamos participar da ceia agora. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler o que diz aqui a partir do versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Agora eu posso andar junto com vocês aí, ó. Ó que onda que eu estou tirando agora. Agora eu ficar aqui do lado da Olga, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Agora eu posso dar um abraço aqui. Hã? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, né, Cleandro? E beberdes o cálice do Senhor até que venha, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33, digam comigo: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então nós vamos fazer exatamente isso agora. Nós não vamos comer cada um individual. Nós não vamos beber cada um individual, não. Vamos esperar uns pelos outros. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora, como o apóstolo Paulo nos instrui, nós vamos agora nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhem para mim aqui agora. Eu costumo sempre falar isso e vou falar isso mais uma vez. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para as pessoas e diagnosticarmos o problema delas e às vezes até já dar solução. A gente tem essa facilidade, né, da gente olhar para o problema da pessoa e a gente já saber o que ela deve fazer e a gente até aconselhar. Mas às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para nós. A facilidade que temos de avaliar os outros torna-se dificuldade quando se trata da nossa própria vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Examine-se, pois, o homem a si. É quando eu me examino, é quando eu olho para mim, é quando eu detecto as minhas falhas, as minhas imperfeições e as coloco diante do Senhor. É a partir daí que Jesus, como providência de Deus, através do seu sangue, nos lava e nos limpa de todo pecado. Então Jesus, ele tem o poder de anular os meus pecados, de ser a providência de Deus para a minha salvação, a partir do momento que há quebrantamento, a partir do momento em que há, pela minha parte, a consciência de que eu preciso mudar, de que eu sou pecador, de que eu preciso me arrepender, e o exame serve para isso. Quando você se examina, você está dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço que eu faço isso, que eu fiz isso, que eu pensei isso, que eu agi dessa forma. Eu reconheço, Senhor, que eu pensei que eu mantive a porta fechada. Eu reconheço que o Senhor falou, o Senhor bateu e eu não abri. Eu reconheço, mas eu me arrependo. É nesse momento que você faz o exame, que você se quebranta, que você se arrepende, e Jesus, como providência de Deus, age na sua vida. Amém? Vamos fazer isso agora então? Quero pedir a você, dobra o teu joelho aí no seu lugar. Claro, você que pode. Pastor, eu tenho problemas nos joelhos. Então você pode ficar sentado. Se você não tem problema nenhum,
dobre os joelhos. Se você tem uma impossibilidade, fique sentado. E aí o que você vai fazer? Ou de joelho, ou sentado, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos, e enquanto nós vamos estar aqui preparando a mesa, os pastores vão estar preparando o corpo, preparando o sangue, você vai estar fazendo o teu exame. Agora é você e Deus. É você e Deus. Pastor, eu preciso confessar o meu pecado para o Senhor. Se você quiser conversar comigo, você pode. Mas não é para mim que você tem que confessar os seus pecados. Os nossos pecados, eles precisam ser confessados para aquele que é poderoso para perdoar pecados. E para perdoar pecados só existe um único que não pecou, um único que não falhou, que é Jesus. Então por isso a gente faz o exame, para que você confesse os seus pecados para Jesus e Jesus te purifique deles. Amém? Feche os teus olhos, faça o teu exame, e enquanto isso vamos estar preparando a ceia em nome de Jesus. De pé, toda a igreja se coloca de pé, por favor. Assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? Aplauda bem forte a Jesus. Isso. Glória a Deus. Amém? Você vai estender as suas mãos aqui para frente. Façam isso. Toda a igreja faça isso. Você vai curvar a sua cabeça agora. Você vai fechar os teus olhos. Por que a gente sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, a gente aplaude a Jesus? Pela grande providência de Deus através de Jesus, manifesta a nós. Porque quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente dobra os nossos joelhos com os nossos ombros pesados, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Mas uma vez que você se examina, confessa e deixa, quando nós nos levantamos purificados. Então, amado, pode ter certeza de que nesse momento não há nenhum pecado e nenhuma condenação sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Por isso o sacrifício de Jesus é tão importante. Por isso o sacrifício de Jesus foi tão importante por nós. Porque através da morte de Jesus, a morte de Jesus tem o poder de nos limpar. Através do arrependimento. Você se arrependeu, confessou, não vai mais praticar, o sangue de Jesus te purifica. Isso é maravilhoso. E estenda as mãos aqui para frente, nós vamos estar orando, consagrando os elementos, para que venhamos comer não do pão, para que venhamos beber não do vinho, mas que seja corpo e sangue, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, queremos te dar graças, queremos te glorificar, queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, na primeira manhã do primeiro dia do segundo mês do ano. Muito obrigado, Senhor, porque este ano é o ano em que nós vamos romper, ó Pai, é tempo de romper. E tudo que o Senhor tem falado neste lugar são direções, direcionamentos, para que venhamos de fato romper no Senhor. Ó Deus, e agora vamos participar do momento solene, do momento mais importante, que é a Santa Ceia. Por isso te pedimos agora, consagra, Senhor, que nesse momento pão e vinho não sejam mais pão e vinho, mas seja o teu corpo, seja o teu sangue, que foi moído e derramado por nós. E no momento em que nós comermos e bebermos, que a tua graça e a tua glória se manifestem na vida de cada um de nós que aqui estamos. Por isso consagramos a ti e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu. Glórias a Deus, amém. Eu quero pedir a você, coloque a tua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, os pastores vão estar preparando corpo e sangue para serem servidos, mas enquanto isso, feche os teus olhos, todos façam isso. E eu quero que você ore comigo mais uma vez, dizendo assim: Senhor meu Deus, mas vamos lá com voz de campeão, vamos lá, diga: Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta manhã, eu apresento mente e coração ao Senhor. Eu apresento todo o meu corpo, todo o meu ser a Ti. E eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, todas as vezes em que ouvi a Tua voz, mas não obedeci.
Todas as vezes em que o Senhor bateu na porta e eu não abri, perdoa, Senhor, porque isso trouxe dores para a minha vida, mas hoje eu entendo, e agora me posiciono na Tua vontade. Por isso derrama da Tua graça sobre a minha vida, derrama, Senhor, do Teu sangue sobre as minhas vestes, limpa-me, lava-me, purifica-me, Senhor, para que eu possa não apenas participar da ceia, mas glorificar e exaltar o Teu nome através da minha vida. Abençoa, Senhor, a minha vida, purifica-me em Tua presença, é o que eu oro, diga bem alto, é o que eu oro, é o que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Continua com os olhos fechados, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aí prestes a comermos da carne, a bebermos do sangue, a participarmos deste momento de comunhão, que o Senhor determinou, que se fizesse sempre em memória de Ti, em memória do Teu sacrifício, em memória da Tua escolha, em memória da providência de Deus, que o Senhor se tornou para nós, ao aceitar morrer na cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um de nós. Eu me coloco, Senhor, na brecha, pela vida de cada ovelha deste rebanho, e eu te peço em nome de Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre nós, que o Teu perdão nos alcance, e que saiamos daqui, ó Deus, dignificados, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Senhor, purifica-nos e abençoa-nos em Tua presença, é o que nós oramos, te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, Jesus, graças a Deus, amém. Os nossos colunas vão estar servindo você, mas vamos fazer como diz a palavra, nós não vamos comer e nem beber agora, vamos esperar que todos recebam, e depois que todos receberem, vamos comer e beber juntos, tá bom? Podem servir, enquanto isso vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Amém, Pai. Aleluia. Santas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante
coisa linda. Toda criação. Cante. Santo. Exaltado é. Receba, Senhor. Santo, Santo. Oh, Senhor, receba a nossa adoração. Cante. Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, aleluia. Levante para o céu essa partícula do corpo de Cristo que está nas tuas mãos. Erga para o céu, feche os teus olhos, e baseado em tudo aquilo que ouvimos nesta manhã, baseado em toda a palavra que recebemos, toda a direção e orientação que recebemos do céu, baseado em cada cântico, em cada louvor de adoração que ouvimos e cantamos e entoamos para Deus, que nessa manhã, meu querido, minha querida, que você saia daqui convicto de que esse ano vai ser uma bênção sobre a sua vida. Que você saia daqui convicto de que 2026 é tempo de romper na sua vida. Ainda que o inferno não queira, ainda que o inimigo não queira, você vai romper em Deus, em nome de Jesus. Mas lembre-se, por mais que a gente profetize, por mais que a gente ore, por mais que a gente determine no mundo espiritual, por mais que Deus queira, e Ele quer muito que a gente rompa, a grande verdade é que depende dos nossos posicionamentos, daquilo que vamos fazer com a palavra que dele recebemos. Então que você faça desta palavra de hoje, deste culto de hoje, um diferencial para a sua vida. Quando te perguntarem onde está o teu Deus, ou quando as dores te pressionarem e te fizerem questionar onde está o teu Deus, lembre-se, Ele está contigo. Ele está contigo no mesmo lugar. Ele está à porta, apenas esperando que você abra, apenas esperando que você retorne, apenas esperando que você caia em si e se volte para Ele. Volte para Deus, achega-te ao Senhor, e Ele, aí então, se chegará a vós. Com o corpo de Cristo para o céu, feche os teus olhos, e diz-nos a palavra, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Por isso, em memória de Cristo, que é a providência de Deus para os males do mundo, das nossas vidas, em memória dele, comamos todos juntos agora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O teu amor nos refaz, Pai. O teu amor nos reconstrói. O teu amor, Senhor, nos transforma, nos renova. O teu amor faz tudo novo nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de voltar. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade. O Senhor não fecha a porta definitivamente para nós. Nós fechamos a porta para o Senhor, mas a tua porta sempre está aberta para nós, Pai. A tua porta sempre está aberta para aqueles que se arrependem e que voltam, Senhor. Obrigado, Jesus. O que seria de nós se o Senhor não nos perdoasse?
O que seria de nós se todas as vezes em que virássemos as costas para o Senhor também virasse as costas para nós? O que seríamos de nós? Obrigado, Jesus. Pegue nas tuas mãos o cálice. E assim como você fez com o corpo, levante para o céu o cálice. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. E diz-nos também a palavra que semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória dele, do sacrifício dele, da salvação dele, da providência dele. Bebamos todos juntos, agora. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Levante a tua mão para o céu e agradeça. Erga a tua voz e adore. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por mais um mês. Obrigado, Jesus, por mais um ano e mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, meu querido, comece a agradecer, não peça não. Apenas agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Aleluias, aleluias. Teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Você pode louvar ao Senhor, diga. Os tronos, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Aleluias.